Olá, boa noite. Efeitos da depressão é o que nós falaremos no nosso estudo de conflitos da vida. Eu sou o pastor Fred da Igreja Batista Líder de Carandaí e convido você a se juntar a nós nesta noite para juntos aprendermos um pouquinho a respeito deste assunto tão importante. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Queremos falar a respeito de efeitos da depressão. Até aqui nós já entendemos o que é a depressão. Nós já vimos algumas coisas relacionadas a esta doença, se assim podemos dizer. Mas nós também identificamos inúmeras causas da depressão, causas depressivas. E hoje nós iremos identificar alguns efeitos depressivos. Mas, para isso, nós vamos pegar uma frase dentro de um versículo do nosso Senhor Jesus Cristo, para juntos tentarmos examinar, analisar e aplicar as verdades que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós. Em João capítulo 10, no versículo, o contexto, Jesus está falando que ele é o bom pastor. Mas no versículo 10, em específico, a parte B, nós não vamos não vamos dar tanta importância para a parte A, onde ele está falando do ladrão e o que ele vai fazer, o seu propósito, mas nós vamos tomar aqui, ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo com respeito à vida, tá ok? Uma vez que a depressão, ela está aí para nos impedir de viver. A depressão, ela vem com o propósito de sufocar a vida verdadeira que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos. E ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero te perguntar uma coisa: será que você está tendo uma vida abundante? Será que eu hoje estou tendo uma vida abundante? Ou será que nós simplesmente estamos sobrevivendo, lutando para um dia alcançar a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para nós? Então, efeitos da depressão. Reflita sobre a pergunta que eu te fiz, enquanto nós vamos falar dos efeitos da depressão. E aqui nós vamos começar falando de sentimentos de incapacidade. Mas antes disso, eu quero só alertar a você, quero ser alertado a respeito de algo muito importante. Em geral, quando nós falamos de depressão, quanto mais profunda é a depressão, mais efeitos colaterais vão aparecer. Então, a depressão, ela vai acarretar inúmeros defeitos. Não podemos aqui ter um diagnóstico preciso da dimensão de efeitos que a depressão ela pode ocasionar na vida do ser humano. Mas nós vamos falar de alguns. E o primeiro deles nesta noite é o sentimento de incapacidade. Já não é à toa que o Aurélio Dicionário ele traz uma definição quando fala da parte física, saúde da pessoa. O dicionário ele vai definir depressão como estado mental caracterizado por tristeza, desespero e desentusiasmo quanto a qualquer atividade. Ou seja, a depressão ela faz nós ficarmos tristes, a depressão faz nós ficarmos desesperados e desentusiasmados quanto a qualquer tipo de atividade. A depressão ela veio
para paralisar a nossa vida. Mas não só a nossa vida, ela veio para paralisar os nossos estímulos, ela veio para paralisar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer reativar tudo isso que talvez na minha vida e na sua vida esteja acontecendo. Então, sentimento de incapacidade. Quando falamos de sentimento de incapacidade, nós podemos identificar esse sentimento de incapacidade como falta de entusiasmo. A pessoa, ela não é aquela pessoa entusiasmada, aquela pessoa para frente, aquela pessoa animada, aquela pessoa disposta a fazer algo, porque ela perdeu isso. Mas também ela se torna uma pessoa desanimada, desmotivada também. Então, imagina, eu não tenho mais entusiasmo para fazer nada. Eu não tenho mais ânimo para fazer nada. Eu estou totalmente desmotivado. Não acho motivação. O que é isso, gente? É a depressão. É o sentimento de incapacidade. Eu não consigo mais. Eu não consigo executar aquilo que eu conseguia com maestria nos tempos de outrora. Logo, quando junta o entusiasmo negativo, a falta de entusiasmo, o desânimo e a desmotivação, nós vamos chegar à baixa produtividade ou à desprodutividade. Nós não vamos mais produzir nada. Não sei se você já teve o privilégio de conversar, de fazer parte da vida de uma pessoa deprimida. E essa pessoa ela vai apresentar mais ou menos isso. Ela pode ser expert em inúmeras coisas, mas ela acha que ela não consegue fazer mais nada. Ela se acha incapaz. A produção dela abaixou. E isso vai gerar também uma insegurança, uma indisposição, uma fadiga. E é engraçado que, às vezes, a pessoa deprimida, ela está isolada, ela está num canto, ela não tem feito nada. Mas se você perguntar para ela por que ela está desse jeito, ela vai dizer que ela está muito cansada, ela está fadigada. Mas de quê? De fazer nada. Irmãos, este é um efeito gravíssimo da depressão, tá ok? Então, sentimento de incapacidade logo vai gerar uma infelicidade. Ninguém que se considera incapaz vai ser uma pessoa feliz. Pessoas deprimidas geralmente costumam se sentir para baixo. Elas acham que elas são as pessoas mais inferiores possíveis. Mas não só isso, elas também perdem a esperança, elas começam a criticar a si mesmas, elas vão demonstrar o quão infeliz é a vida por conta dos seus sintomas, tá bom? Não vai achar entusiasmo para nada, para fazer mais nada, nem mesmo para viver. Em alguns casos nós vamos falar sobre isso aqui. E quando a gente abre a nossa Bíblia, lá no Salmo 79, nós podemos observar, irmãos, que é mais ou menos isso que o salmista está dizendo ali em algum versículo. Ou no versículo 8. Então olha só o que ele diz. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodos, o quê? Abatidos. Estamos sobremodo abatido. Esse sobremodo abatido significa estamos totalmente desanimados. Talvez eu e você nem sempre nós vamos estar animados para fazer aquilo que gostamos ou aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é nosso dever. Mas a pessoa deprimida, ela se sente totalmente desanimada. Não há ânimo para nada, nem mesmo para aquilo que ela gosta de fazer.
tá bom? Então, alguns efeitos da depressão: sentimento de incapacidade e infelicidade. Lembrando que o sentimento de incapacidade, ele vai gerar a infelicidade. Depois, nós também podemos ver que, uma vez que você está deprimido, você pode apresentar também doenças físicas. E é interessante como que a tristeza, ela pode gerar outros males na nossa vida. Uma vez que a tristeza, seja lá por um luto, seja mesmo por conta de uma solidão, ela tende a inibir o nosso sistema imunológico, deixando assim o nosso organismo à mercê de outras doenças. Preste atenção. Então nós estamos falando que a depressão é uma doença da alma. Sim, mas esta doença pode ser uma porta para outras doenças, porque essa tristeza da depressão, ela vai inibir, ela vai bloquear, impedir com que o nosso sistema imunológico funcione perfeitamente. E dessa forma, se a gente não tem uma autodefesa do nosso organismo, o nosso organismo fica aberto, o nosso corpo fica exposto a outras defesas. Provérbios capítulo 18, versículo 14. Provérbios 18, 14. Só lembrando, irmãos, como eu tenho falado, eu não sou nenhum especialista, nenhum doutor para falar com maestria, precisão a respeito de depressão. Mas, mesmo nós, pastores, líderes, professores na igreja ou nas igrejas, nós precisamos tratar desse assunto. Porque, às vezes, muitas pessoas estão passando por esses efeitos depressivos, mas não sabem que estão com depressão. E é bom a gente trazer de uma forma clara, simples e objetiva alguns ensinamentos como esse que a gente está trazendo aqui, tá ok? Provérbios capítulo 18, versículo 14, diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Logo, se eu sou aquela pessoa que estou bem, sou aquela pessoa que eu não estou abatido, eu não estou deprimido, eu não estou triste, numa tristeza profunda, irmãos, o meu corpo ele vai corresponder a isso. Mas se eu estou vivendo em uma tristeza profunda, se eu estou ali desanimado, se eu estou desentusiasmado, se eu estou infeliz, automaticamente o meu organismo ele pode sim funcionar contra mim, contra a minha pessoa, pode ser um inimigo na nossa vida, tá bom? Então, sentimentos de incapacidade, infelicidade, nós podemos ver efeitos colaterais até mesmo no nosso corpo devido a essa tristeza ocasionada por conta da depressão, mas nós vemos também a questão da baixa autoestima. Uma pessoa que ela está desanimada, uma pessoa que ela está desmotivada, entediada com a vida, muitas vezes apresenta o quê? Uma baixa autoestima. E com essa baixa autoestima, você vai ver também a autopiedade, Aquela pessoa que ela tem uma piedade extraordinária a respeito dela mesma, Uma piedade gigantesca a respeito de si mesma, Coitadinho de mim, Ai, gente, como que eu sou sofrido, como que minha vida é assim? E aí começa aquela melancolia toda. Mas isso é o quê? É um efeito da depressão. Falta também de confiança em si mesmo. E às vezes, de uma forma ilógica, essa pessoa ela vai querer se afastar de outras pessoas. Ou seja,
Eu não me sinto bem, eu estou todo para baixo, eu estou desanimada, desmotivada, eu estou querendo, não me sinto bem de forma alguma, mas eu quero ficar sozinho. Eu preciso ficar sozinho. Eu não confio nem em mim mesma. Eu não sou bom para mim mesmo, mas eu quero ficar sozinho. Parece até contraditório, né? Parece que a depressão, uma vez que nós estamos vivendo a depressão, algumas coisas não funcionam da forma que nós vamos levar para o lado lógico. Eu preciso de alguém para me animar, na lógica. Se eu estou triste, eu preciso de alguém para me alegrar. Se eu estou desanimado, eu preciso de alguém que me anime. Se eu estou me sentindo incapaz, eu vou precisar de alguém que me jogue para cima. Se eu estou infeliz, estar junto de pessoas que estão felizes vai ser ótimo. Mas a depressão faz a gente desconfiar da gente mesmo. Então, se a gente desconfia até de nós, a gente vai confiar em outras pessoas? Não. E a gente opta por quê? Pelo afastamento. Mas isso não é bom. Isso é uma tragédia que nós estamos prestes a vivenciar. Já estamos vivendo num momento ruim. Mas eu falo que é uma tragédia porque nós podemos estar cavando a nossa própria cova. Tá bom? O isolamento, irmãos, né, pessoal que está acompanhando, o isolamento, ainda que a pessoa depressiva opte por isso, não é a melhor coisa. Essa pessoa precisa de outras pessoas. A gente já falou disso aqui em outro vídeo, em outro estudo. Ela precisa de ajuda. E quanto mais ela quiser se isolar, talvez você que está bem e conhece pessoas assim, eu vou dizer para você, não dá muita ideia, não dá muita trela para essa pessoa, não dá muita confiança para ela. Vai lá, se aproxime dela, vai lá, junte-se a ela, pega ela e faça com que ela volte a ter gosto para fazer aquilo que você sabe que ela gosta. Tá bom? Essas pessoas precisam mais da gente do que a gente imagina. E essas reações, irmãos, elas podem ser vistas lá no Salmo 88. Vamos lá, Salmo 88, versículo 8. Salmo 88, versículo 8. Porque a gente já falou que, quando fala-se de depressão, parece que a Bíblia não vai tratar de depressão. Vai sim, a Bíblia faz questão de mostrar homens, mulheres, assim como Jó, nós já vimos o exemplo dele, assim como Paulo, assim como tantos outros, que essas pessoas, por mais que tinham Deus, por mais que tinham fé, elas passaram por momentos depressivos também. Mas a Bíblia, ela não só mostra o lado ruim, ela mostra o lado bom. Ela mostra que essas pessoas passaram por momentos ruins, mas essas pessoas em Deus, elas tiveram a sua válvula de escape, tá bom? Salmo 88, versículo 8. Aparta-te de mim, os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Imagina, é aquilo que a gente acabou de falar. A pessoa deprimida, ela quer distância de todo mundo. E, ao mesmo tempo, que ela se encontra totalmente algemada, enjaulada dentro dos seus sentimentos, dentro da sua vidinha, né? Versículo 18 também diz assim: para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Misericórdia, né, irmãos? Aqui nós podemos ver uma mente totalmente abatida. E é contraditório. Essa pessoa, ela quer afastamento. Mas aqui, para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Como eu falei, a pessoa que ela está passando por um período de depressão, ela não vai ter muito nexo,
né, essa doença, esse estado que a pessoa vai estar. Então, logo nós precisamos ser pessoas que vão apoiar, como pessoas, como amigos, como pessoas espirituais. Ela vai precisar, às vezes, de especialistas, ela vai precisar de mais de você do que você imagina, mas ela vai precisar também de tratamento espiritual, tratamento físico, tratamento psíquico. Ela vai precisar de inúmeros tratamentos, mas o melhor tratamento que eu acho é nós sermos usados por Deus para que nós possamos ter um contato, um tete-a-tete com essa pessoa, tá bom? Então, dar valor mais a esse ser humano, a essa pessoa que está passando por esse problema. Então, meus irmãos, essa baixa autoestima, ela vai fazer com que a pessoa, assim como nós vimos aqui, nesses 2 versículos, ela vai se tornar uma pessoa retraída. Além da autopiedade, da falta de confiança, da autodepreciação que o ser humano, quando está deprimido, ela vai ficar retraído. Então ela vai evitar contato com outras pessoas. Ela vai conversar pouco. Às vezes ela vai na nossa tecnologia atual, ela vai se refugiar na TV, na internet, no álcool, na bebida, ou mesmo até nas drogas. Então, às vezes, nós vamos ver a nossa era, o nosso período, onde muitas pessoas, irmãos, elas estão buscando uma válvula de escape nos lugares errados. A televisão não vai fazer com que a sua depressão melhore. O álcool, a droga, o celular não vai fazer a sua depressão melhorar. Eu costumo dizer o seguinte, que dependendo do meio que nós usamos para solucionar um problema, aquilo só vai acarretar outro problema para nós. O exemplo que eu dou sempre nós vamos beber para esquecer dos nossos problemas. Só tem um problema, só tem um porém. Você vai beber, você vai estar trazendo um problema para você esquecer de outro problema. Mas quando você voltar em si, o problema vai estar lá para você resolver. Então, a depressão é da mesma forma. Nós precisamos resolver a depressão. E é o que nós vamos falar na próxima aula. Tá ok? Então, a baixa autoestima é um efeito da depressão, assim como o retraimento, né? o entrar dentro do casulo. E aí a gente vai encontrar muitas pessoas que estão assim. Elas não querem conversa, elas não querem se abrir com ninguém. Elas querem ficar fechadinha no seu mundinho, na sua caixinha. Mas precisam de pessoas. E, acima de tudo, precisam de Cristo. E, além disso, nós podemos ver também que muitas pessoas vão apresentar uma forte tendência ao suicídio. Irmãos, eu não trouxe números, né, porque eu me sinto até incomodado, às vezes, nesse tipo de estudo, a gente ficar frisando os números, a gente ficar frisando quanto o mal está acontecendo com relação à depressão. Mas muitas pessoas têm optado também pelo suicídio. Não é só pelo álcool, não é só pela internet, não é só pela televisão, não é só pelo isolamento. Assim como muitas pessoas que são depressivas, elas nunca pensaram em tirar a própria vida, muitas outras vão achar que o suicídio, a eliminação da sua vida, é a válvula de escape que elas terão para fugir desta vida penosa que elas têm. Então eu quero dizer para você uma coisa, não sei como você se encontra, não sei como estão as pessoas ao redor de você, mas isso deve gerar em nós, que dizemos ser pessoas de fé, dizemos ser pessoas cristãs,
pessoas que estão trazendo as boas novas, isso deve gerar em nós uma preocupação maior. Às vezes há pessoas entre nós, às vezes há pessoas dentro da igreja, às vezes há familiares nossos que estão totalmente deprimidos. E a gente trata essas pessoas como se a vida está bem. Mas às vezes o que essa pessoa mais precisa é que alguém chegue lá, que alguém, de uma forma ou de outra, com muita sabedoria, com muito carinho, com muito amor, tente ajudar essa pessoa, tente ouvir essa pessoa. Tá? Esse é o nosso papel como cristãos. E eu quero concluir o nosso estudo voltando para o nosso texto. Hoje nós falamos somente dos efeitos da depressão. E a gente poderia resumir aqui: efeitos da depressão é o sentimento de incapacidade, é a infelicidade, doenças físicas apresentadas por conta da depressão, baixa autoestima, retraimento e forte tendência ao suicídio. E quando a gente volta para o nosso texto, João capítulo 10, o texto do Jesus, o bom pastor, eu quero dizer para você uma coisa. Quando Jesus se apresenta como o nosso bom pastor, ele sabe de todos os nossos problemas. Ele sabe de tudo aquilo que nós vamos precisar durante a nossa jornada. E ele já fez algo por mim e por você. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo não quer que a nossa vida seja uma vida somente de sobrevivência. Ele quer que nós tenhamos uma vida de qualidade. Ele quer que nós tenhamos uma vida transbordante de alegria da própria vida que Ele tem a nos oferecer. E no versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Olha só, Jesus Cristo, ele te oferece a salvação. Jesus Cristo, no versículo 10, ele te oferece e me oferece uma vida, mas não uma vida qualquer, uma vida de qualidade, uma vida abundante. E ele diz no versículo 11, porque eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele quer te dar a vida. Ele é a própria vida. Eu digo para você, não é uma vida penosa, não é uma vida triste, não é uma vida de incapacidade, de infelicidade. Pelo contrário, é uma vida abundante de verdade. Deus deu Jesus Cristo para que nós tenhamos vida no próprio Jesus. Jesus, ele quer que você tenha vida. Jesus, ele quer te ajudar. Da mesma forma que a sua depressão é real, da mesma forma que os efeitos que nós falamos aqui são reais na sua vida, eu quero dizer para você também, Jesus Cristo também é real. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. E não só nos salvar da condenação do fogo eterno, para nos salvar, talvez, daquela vida que o ladrão veio para roubar e que ele está conseguindo, daquela vida que o ladrão veio para matar e está conseguindo, daquela vida que o ladrão veio para destruir. E eu quero quero fazer um apelo a você. Para quem você está dando mais importância? Quem está tendo mais liberdade na sua vida? Jesus ou o ladrão? O ladrão, ele é teu inimigo. Ele veio aqui só para te fazer infeliz. E talvez muito do que nós sofremos é ocasionado por darmos mais lugar ao inimigo do que dar lugar a Cristo. Deixa Jesus Cristo entrar na sua vida. Deixa Ele mudar os efeitos. Em vez de ser efeitos depressivos, vão ser efeitos regenerativos, efeitos de uma regeneração do próprio Cristo na minha vida e na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Pai,
Eu quero, Senhor, clamar a Ti por todas as pessoas que neste momento estão presas, Senhor, neste buraco, neste imenso mar de solidão. Peço ao Senhor, Deus, por essas pessoas que talvez não estão encontrando, Senhor, saída para as suas vidas, para os seus sofrimentos, para os seus sentimentos, para tudo aquilo que eles pensam a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito da vida. E clamo a Ti, Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo consiga, Senhor, entrar na vida dessas pessoas. Ele bate a porta, Ele é o bom pastor. Mas talvez, Senhor, as pessoas que estão já afundadas em depressão, elas não conseguem ouvir o nosso Senhor batendo a porta. E Deus, use a gente, use a minha vida, use a vida daqueles que estão bem, daqueles que não estão sofrendo desse problema, para que nós, Senhor, possamos ser os transmissores e dizer para essas pessoas: olha, Jesus está batendo na sua porta, Jesus está batendo no seu coração. E que nós possamos, Senhor, transmitir esta mensagem, que nós possamos ser os tradutores do bater de Jesus Cristo ao coração da vida das pessoas. É isso que nós te pedimos, Cristo. É isso que nós te pedimos, Deus. Em nome de Jesus, esse é o nosso rogo, esse é o nosso clamor por essas pessoas que ainda não te conhecem. E Deus, para aqueles que já te conhecem, que eles possam, Senhor, estar mais atentos à realidade que o Senhor veio trazer para nós. O Senhor veio nos dar vida e vida abundante, independente de qualquer coisa. Que nós possamos estar atentos, firmes, conectados com essa verdade de João 10:10. Eu te agradeço, eu te louvo e peço ao Senhor que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Tenha você uma semana abençoada na pessoa de Cristo.